noite. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Estamos aqui na nossa sala para o nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Êxodo, já estamos nos encaminhando para o final. E eu vou pedir, antes que nós iniciarmos, eu vou pedir ao presbítero Sérgio que esteja aí acionando o seu microfone para começar com uma oração. Deixa eu ver se foi. Estão todos me ouvindo? Então vamos estar orando neste momento, né? Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado a Deus por este dia, por esta noite, Senhor, que estamos passando. Obrigado, ao Pai, por estarmos juntos aqui, Senhor, para poder estudar a tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Leônidas, pela vida de cada irmão, Senhor, que está nesta noite conosco. Ó Deus, queremos suplicar a Ti que Tu fale aos nossos corações, dando sabedoria ao Pai, ao Teu servo, pastor Leônidas, Senhor, que irá nos trazer este estudo. Ó Deus, ajuda-nos para que aproveitemos ao máximo, Senhor, e aprendamos da Tua palavra. Ó Deus, queremos suplicar a Ti também por aqueles irmãos que não podem, ó Pai, não podem estar conosco. Onde quer que eles estejam, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre cada um deles, Senhor. Tome-os em Tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Continue conosco, Senhor. Com perdão de nossos pecados, é o que lhe pedimos. E já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, pode começar. Muito bem. Bom, o texto é o que nós temos aí na apostila, nessa última apostila que nós entregamos aos irmãos, que tem data de 3/11. Nós fomos até o antepenúltimo parágrafo. A gente começa agora onde está a expiação, é o perdão dos pecados. É daí para frente que a gente vai. E o texto é esse de Êxodo 32:30, que o pastor já leu várias vezes, vou ler de novo, e é válido que a gente vai gravando, e tem detalhes que a gente vai entendendo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e talvez farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Antes de entrar direto na apostila, eu estava revisando a minha aqui, fazendo alguns acréscimos aqui e tal, e pensando em uma coisa para explicar aos irmãos. Por que o pastor está se esforçando por esmiuçar tanto esse capítulo 32? Porque esse capítulo 32, ele é marcante. Ele marca um determinado momento na ida do povo do Egito à Terra Prometida. Eles ainda não estão na Terra Prometida, apesar de que já faz algum tempo, saíram do Egito, já faz tempo, eles estão caminhando para lá, mas ainda não entraram lá. Capítulo 40, Josué ainda vem mais para um pouquinho, né? Números de Levítico. Levítico vai dar ideia, vai mostrar o culto, Números vai revisar muita coisa,
Deuteronômio vai recapitular muito e tal, mas o povo ainda não entrou na terra. Por que o pastor está esmiuçando? Porque ele é marcante. Algumas marcas para os irmãos terem uma ideia. É nesse capítulo 32 que está registrado, e depois o 33 vai dizer mais claramente ainda, que Deus não vai mais andar com o povo. Por quê? É marcante também porque eles quebraram a aliança. Nós vimos isso. Quebraram a aliança. Eles disseram, tudo que o Senhor falou, faremos. Não fizeram. Não pode adorar, não adoraremos, não pode fazer imagem. Fizeram a imagem. Então, esse capítulo é um capítulo marcante. É marcante também porque nele, e isso a gente tem nessa apostila de hoje, a gente deve falar um pouquinho, hoje, se chegar no fim dela, neste capítulo, Moisés ora 2 vezes pelo povo. Na primeira, Deus ouve e diz sim. Na segunda, Deus não ouve, não escuta a oração, ouve, não vou atender, não vou fazer e tal. E há outras coisas que eu não coloquei, até penso, passou pela minha cabeça fazer uma outra apostilinha, só talvez nem desse, mas passasse para os irmãos, porque há 2 coisas aqui que bota a gente também para refletir. Uma está aí no versículo de número 30, que é quando vem a palavra talvez, que aí está porventura. Talvez farei propiciação. Há um estudioso que levantou vários talvez. Talvez dito por humanos e talvez dito por Deus. Talvez. Talvez subirei e pedirei perdão de novo. Talvez e tal. Quer dizer, o nosso Deus é misericordioso, não é um Deus que viva nos ensinando talvez, mas é sim, sim, não, não, como Ele é conosco e quer que nós sejamos também. Mas a nossa dureza, a nossa rebeldia é tão grande que quando o próprio Moisés, aqui é um talvez humano, talvez eu peça perdão por vocês. Moisés não tinha certeza, ele vai me ouvir de novo? Ele vai nos atender de novo? Isso é um detalhe. O outro detalhe também que vale a pena é esse que aparece aí mais abaixo, o nome no livro, que tem o nome no livro, risca o nome do livro. O nome no livro, no Novo Testamento, tem no Velho e tem no Novo Testamento, aparece várias vezes, sendo que lá no Novo, isso aí dá vários textos que a gente poderia passar e ver, uma outra hora se pode até fazer, mas o nome registrado no livro. Na apostila de hoje vai se falar um pouquinho mais sobre isso daí. Entrando na apostila, vamos lá. Expiação, é aí que está a questão, né? Nós já falamos sobre propiciação, que é remoção da ira e tal. Vamos lá, expiação é o perdão dos pecados daqueles que se arrependem e os confessam. Se arrepende e confessa, levando-nos à reconciliação com Deus através do sacrifício de Cristo, que se faz oferta, que se fez oferta por nós. Nós já vamos ver esse texto. Mas vamos lá. Então, a expiação é o perdão dos pecados daqueles que se arrependem e os confessam. E o que é expiar? E aí, a língua portuguesa tem disso, né? É o expiar com X. Não é o expiar com S, daí que ficar olhando, não. É o expiar com X. É sofrer, é reparar um pecado, é resgatar. Isso é expiar. Alguém está pagando por mim. Alguém está sofrendo por mim. Então, isso é expiar. Daí vem a expiação. O que é a expiação? É o perdão dos meus pecados, porque Cristo expiou os meus pecados. Cristo pagou pelos meus pecados. Cristo me resgatou os meus pecados. Ele fez isso por mim porque eu não tinha condição de fazer. Bom, no último parágrafo está o perdão dos nossos pecados, vai voltar aí a propiciação. O perdão dos nossos pecados é gratuito.
é uma dádiva de Deus. Para haver perdão, é preciso haver propiciação, ou seja, uma oferta pelo pecado. Nós vimos isso lá em cima. Na propiciação, isto é, para haver possibilidade de nosso relacionamento com Deus, é preciso haver a expiação. E a expiação dos nossos pecados? A expiação dos nossos pecados. Por isso, Jesus Cristo foi crucificado em nosso lugar. Resumindo tudo, propiciação, remoção da ira de Deus por uma oferta. Essa oferta, ela vai como expiação. Qual foi a oferta? Jesus Cristo. Isso significa dizer o quê? Que todos os nossos pecados foram expiados, foram remidos, redimidos, resgatados. E aqui cabe também uma palavra. Deus comprou, olha que interessante, Deus comprou o que era dele. Adão era dele. O pecado separou Adão de Deus. Nós caímos no pecado, fomos para o mundo. E Deus, então, fez o quê? Expiou, pagou pelos nossos pecados. A dívida era séria. Era a dívida de morte. O pecado leva à morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, a nossa dívida era uma dívida de morte, porque o pecado nos levaria à morte. Então, só alguém sem pecado e com poder para vencer a morte podia ser expiado, poderia fazer por nós o que realmente ele fez. Virando aí a página, entrando na página 2 da apostila, está escrito lá em cima que a santidade de Deus é tão grande que ele não pode tolerar o mal. Essa é uma questão. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus Santo que anda entre nós, que habita no meio de nós, que de alguma forma está junto de nós, lá no deserto, pela nuvem de dia, pela coluna de fogo à noite, nos dias de hoje, com o seu Espírito Santo habitando em nós, esse Deus é tão santo que ele não pode tolerar o mal. Ele nos criou para que nos relacionemos com ele. Mas somos todos pecadores. Ele quer o relacionamento. E o versículo aí não precisa o irmão consultar. Nós sabemos de cor. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o pecado impede nosso relacionamento com ele. Impede nosso relacionamento com ele. E aí, vale a pena ver esses textos que estão aí. Vai lá em Isaías 59, que também é conhecido esse texto, mas vale a pena ler de novo, a gente grava mais. Principalmente quem tem mais de 30 anos. Quanto mais ler, mais grava, hein? Pensou que eu ia falar mais de 60, né? Mais de 30. Olha aí, 59. Olha o versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É Deus falando isso a Israel. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Vale a pena depois ler, eu não coloquei na apostila, Isaías 1, capítulo 1. De novo lá, quando vocês oram, eu não escuto. Quando eles fazem festa, da lua nova e tal, que a lei dizia, não quero saber disso. Quando vocês veem o santuário, eu não quero. Aí mesmo em Isaías, vale a pena, depois, não agora, o irmão lê o capítulo 58 todo. É o jejum, orientação sobre o jejum. Eu não quero esse tipo de jejum. Que jejum é esse que vocês estão fazendo? Vocês estão o quê? Jejuar para vocês é parar de comer? Não, jejuar para mim é cumprir a justiça, atender ao necessitado. Não é isso que vocês fazem, não. Vocês param de comer. Isso não é jejum.
Então, o pecado nos impede. E, tristemente, às vezes nós pecamos até quando vamos adorar. Não é à toa que o capítulo 23 de Mateus é um dos mais duros do Novo Testamento, eu diria, da Bíblia. Quantas vezes Jesus fala ali, chama os fariseus de hipócritas. Está todo mundo cumprindo a lei. Todo mundo cumprindo a lei. Jesus dizendo, isso é hipocrisia pura. Vocês estão simplesmente cumprindo o rito. Isso é complicado. Eu tenho um enorme cuidado com esse negócio. Não, eu hoje vou à igreja pregar, que eu sou pastor e tenho de pregar. Não tenho que ir lá, isso sim. Tem que ligar para o Sérgio ou para o Fábio. Olha, gente, subam aí. Eu não tenho a menor condição. Vamos lá, tem que ouvir. Porque eu preciso, cada um de nós precisa estar em condição de ir ao templo. Não é eu apenas estar em condição de ir pregar, é estar em condição de ir adorar. E isso entra o pastor que vai pregar, o irmão do teclado que vai tocar, a irmã que vai reger, o irmão que vai dirigir os cânticos. Eu estou indo para uma direção de um culto de adoração ao Deus eterno. Todos nós em condição de. E não pura e simplesmente eu vou tocar na bateria porque eu toco bem, eu vou tocar o teclado porque eu toco até quando falta luz, eu fecho o olho. Pode parar, não é por aí. Isso tem muito no Novo Testamento. A história da viuvinha com as duas moedas é isso. Foi todo mundo lá levar oferta. E para susto de todo mundo, e talvez desespero dos apóstolos, principalmente de Judas, Jesus, essa deu mais. E deu mais nada. Deu mais foi aquele outro cidadão lá, está saindo lá agora, colocou um caminhão de dinheiro. Não, essa deu mais, rapaz. Qual é? Essa deu com fé. Tudo que ela tinha deu. O outro deu da sobra. E aqui para nós, ninguém gosta de sobra, né? Ninguém gosta de sobra. Eu sempre brinco com esse negócio da galinha. Quando a galinha era normal, só tinha duas asas, dois pés, um pescoço e tal. Hoje não, hoje a galinha é aleijada. Ela tem quantas contracoxas você quiser, quantas asas quiser, quantas coxas quiser. Mas antigamente, quando ela era normal, que a mãe da gente matava e fazia, olha, quem chegava por último na panela, os melhores pedaços já foram. É a sobra. Ninguém gosta de sobra, nem Jesus. Jesus quer o melhor de mim. Então, isso tudo influi no meu relacionamento com ele. Eu não vou à igreja porque hoje é domingo, eu vou à igreja porque eu quero adorá-lo. Eu quero a comunhão dos irmãos. Esses irmãos, eu tanto os edifico quanto eles me edificam. E aí vem mais. Vem Colossenses 1. É a história do pecado. Colossenses 1. Filipenses, Colossenses, versículo número 21 e 22, e diz assim: e a vós outros também, que outrora estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, todos os nossos pecados expiados. Nós fomos reconciliados, versículo 22, mediante a sua morte. E ainda que Paulo não coloca aqui, é essa a teologia do Novo Testamento, ele ressuscitou. Então, por isso, temos acesso. Os outros textos também vale a pena ler. O de Apocalipse não precisa nem a gente ir lá. Nós lemos recentemente, é aquele que a Jerusalém que desce do céu, Deus estará no meio dela, Jerusalém que vem à terra e tal. É isso aí. O que é isso? É o Deus presente, Deus conosco. É o Deus que andava no jardim com Adão e Eva. É o Deus que durante 33, 34 anos esteve conosco na terra. Detalhe, fazendo tudo aquilo que nenhum humano pode fazer. Multiplicar alimento, curar enfermo, qualquer doença, é muito interessante isso.
qualquer doença, faça uma relação depois das doenças que Jesus curou, é cego, cego de nascença, cego que ficou cego depois. Como é que a gente sabe disso, pastor? Porque um deles falou para Jesus, o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Ele enxergava. O outro é de nascença, o outro tem a mão mirrada, torta, outra, qualquer coisa. O barco vai virar, não há problema. O mar, para, parou. E dá comida para todo mundo, mas só tem 5 pães, 2 peixes. Não há problema. Manda assim, esse Deus habitou entre nós. Então, vale a pena, sim, eu estar em íntima comunhão com Ele, que quanto mais próximo dele, mais eu recebo dele, mais eu me volto também para Ele, e menos eu me deixo levar por toda a oferta boa e ruim que o mundo me traz. Boa, pastor? Sim, há muita coisa boa no mundo. E às vezes é tão boa, que me leva e tira o meu tempo de comunhão com Deus. E tão boa que a coisa é, eu fico nela. É fácil, né? De vez em quando o pastor fala isso. Quanto tempo eu gasto com as coisas do mundo que eu gosto? Quanto tempo eu gasto orando, meditando, buscando a Deus, indo à igreja? Vamos lá, Levítico 26, vale a pena, vai lá. Levítico, Êxodo, Levítico. Lembrando a minha mãe, mandando eu repetir todo dia, à noite, esses dias, né? Gênesis, Levítico 1, Deuteronômio. Foi bom, eu não esqueci. Levítico 26, versículo 12. Olha que interessante. Eu falei nisso agora. É Deus dizendo, o que ele quer? Andarei entre vós. Não é do lado, não. Andarei no meio de vós. E serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Detalhe, isso é uma outra situação que qualquer hora o pastor quer fazer um estudo com os irmãos. Para que Deus quer esse povo? Para manifestar a sua glória e o seu poder ao mundo. Essa tarefa foi dada a Israel. Vocês estão no mundo para ser bênção. Israel falhou em parte. Não falhou totalmente. Está servindo de exemplo ao mundo até hoje. Até politicamente. E dele vem o Salvador, Jesus. Mas falhou. Falhou porque quando o Salvador chegou, eles rejeitaram. Está saindo caro para eles. Nós vimos isso nas 70 semanas. E aí a tarefa passou para quem? Para a igreja, que também está falhando em parte. Ou será que essa quantidade de escândalos que nós temos vivido não é falha nossa, falha da igreja? Agora imagine cada cristão do mundo, em todo o mundo, ou se quiser, vamos começar por nós brasileiros, cada cristão brasileiro testemunhando o nome de Jesus, cumprindo tudo, cumprindo todas as leis, tudo certinho, e o mundo vai dizer assim, esse povo é diferente. Ofereci uma grana sensacional para o sujeito deixar eu fazer o que eu queria fazer, e ele não aceitou. Eu disse a ele que eu ia matá-lo, e ele continuou dizendo, não aceito. Imagine o mundo inteiro, o Brasil inteiro vendo isso. E nós, às vezes, falhamos. Ainda há pouco, antes de nós começarmos, eu estava conversando, eu e a Elaine, igrejas que não tanto pelo decreto, mas pelo decreto, ainda que o decreto não fala igreja, mas da outra vez também, eu acho que eu sei qual é a igreja que a Elaine está falando, não fechou. E ela está citando na Bahia, conversando com acho que foi Jamila, nenhuma igreja fechou. Isso é o quê? É um testemunho cristão? É manifestação da fé? O nosso Deus precisa de um templo de 4 paredes? Ou onde eu estiver, eu adoro? Teve um que adorou no deserto, dormindo com a cabeça em cima de uma pedra. Jacó.
Teve outro que adorou depois de ter desobedecido, ser rebelde, e saiu de lá ainda fazendo algumas coisas que não foi lá. É um dos que está na minha lista, que eu quero conversar com ele lá em cima, quando chegar lá no céu. É Jonas. Mesmo em pecado lá no fundo do mar, eu me lembrei do Senhor. O nosso Deus não depende disso. Você pode estar num templo suntuoso ou no ventre de um peixe. Não, eu vou abrir, porque Deus tem poder, o vírus não me pega. Não, não é assim. Então, eu preciso testemunhar com autoridade e poder, e isso significa obediência à palavra, que Deus quer andar em mim. Vai mais, aí na apostila ainda. É nesse sentimento de oferta pelo pecado, para a remoção da ira de Deus, que Paulo vê a obra de Jesus Cristo. Eu já falei nisso, mas acrescentei aqui 2 textos que eu quero ver com os irmãos. Paulo vê a obra de Jesus nisso, nessa oferta de propiciação, onde por ela se faz a expiação dos nossos pecados. É que Cristo entrou, é que isso deve nos levar a viver Romanos 14, de 7 a 9, e Colossenses 1, 10. O que é isso? Ele expiou os meus pecados. Ah, que bom! O pecado não me atrapalha mais de andar, de adorar a Deus, de falar com Deus, de cantar, de pregar, de orar pedindo. Não, sim, mas isso me leva, para me levar a isso que está aí em Romanos capítulo 14. Gosto muito desse texto. Romanos capítulo 14. O que diz aí? Versículos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Ou seja, a minha vida não é minha, e quem determina o que eu faço nesta vida é Ele, e até quando eu fico nela é Ele. Ainda que nossa razão tem dificuldade, vamos ser honestos, nós estamos de carne e osso, gerados num corpo em pecado, nós temos dificuldade, às vezes, de entender. É fácil para mim entender que o meu tio partiu com 96 anos. E a gente dando glória a Deus, ele aceitou a Cristo com 90. Tio Nelson, meu tio e meu pai de criação, foi ele que me deu casa e comida quando meu pai partiu. Então vejam, é fácil entender isso, mas é difícil entender que um garoto, uma garota de 8, 10 anos morreu de Covid. Não tem jeito. Ele é o Senhor. Ele é que sabe o que é melhor. O versículo 8 diz o quê? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer hoje vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do verbo ser, do verbo de essência, do verbo que não muda. Eu sou, eu sou. Eu sou moreno, eu sou mulato, eu sou alto, eu sou. Veja bem, aliás, descobri esses dias aí, eu não sei quem é, não sei onde que eu vi, eu descobri agora a minha cor. Sou preto pardo. Eu tinha um amigo que dizia que pardo é papel, Carlos Alberto. Mas vamos lá. Eu sou assim, não tem mais jeito. Não, mas eu quero... Perca seu tempo, não vai. Não vai. Eu sou, e nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Se somos do Senhor, é para fazer o que o Senhor quer. E aí o versículo 9 diz exatamente que foi para isso que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Agora, por que somos do Senhor? Porque ele expiou os meus pecados. Ele me comprou, eu já era dele, em Adão eu me perdi, nele o Senhor, nosso Deus, me tem de novo. Não é interessante? O outro texto é Colossenses 1. Versículo 10. Olha aí o tamanho da nossa responsabilidade. Colossenses 1, 10. A expiação, a propiciação, a expiação, nos leva a isso aí, ó. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, não sendo inútil, não sendo apenas feitor de peso,
e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Porque até o meu último dia na Terra, até o nosso último dia na Terra, nós ainda temos alguma coisa a aprender com Deus. É isso. Então, toda essa expiação nos levou a isso aqui. Mas isso aqui me faz pensar numa outra coisa. Não quero olhar esse versículo aqui como dever moral, gratidão, eu tenho que ser grato, eu tenho que... Não, eu vejo isso daqui como uma bênção de Deus. Nós ganhamos de Deus a possibilidade de viver de modo digno dele. Nós ganhamos de Deus a possibilidade de viver para o seu inteiro agrado. Nós ganhamos de Deus a possibilidade de frutificar em toda boa obra, que é onde eu acho que as igrejas, de um modo geral, ainda que são talvez quem mais faça boas obras no Brasil, mas mesmo assim, acho que podemos fazer mais, frutificando em toda boa obra. Estamos frutificando e fazendo e mostrando. Está fazendo isso por quê? Por causa de Jesus Cristo. Sempre que eu dou bolsa lá na igreja, esse dia não teve como dar bolsa. Eu estava sozinho lá, já querendo todo mundo embora, aparece alguém lá no portão e chovendo. Era uma mulher e uma criança. Aí eu abri o portão com controle. Sabia quem era? Deixei entrar. Chegou lá uma menina nova, devia ter uns 25, 30 anos, uma menininha de 8, que tinha 2 filhos em casa, e querendo comida. Eu tive que fazer uma coisa que eu não pude fazer, não gosto de fazer. Eu dei o dinheiro para ele comprar lá no Big Box. Não tinha nada, tal de comida. Com chuva lá na igreja, parece que ela pode estar enganando. Pode, mas acho difícil. Então, uma criança, naquele horário, 8h30 da noite. Aliás, não, gente. Não foi isso, não. Foi um outro dia que eu estava lá só com Denise. Nós ficamos lá até 9, 10 horas arrumando aquilo lá. Aí, foi nesse dia. Não foi ninguém tinha ido embora, não. Aí eu dei a ela o dinheiro, mas falei, olha, essa comida você vai comprar acaba. Nós falamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a comida eterna. Muito bem. Aí vamos mais. A sentença da ira de Deus está sobre o mundo inteiro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é morte. Tudo bem. Mas a obra salvadora de Cristo nos dá oportunidade de salvação. Leia aí. Você conhece o texto? Está aí pertinho. Está em Colossenses, Tito. A obra de Cristo nos dá oportunidade de salvação. E o versículo 2:11 é conhecido: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Pastor, quem nunca ouviu? Isso, nós, crentes, estudamos isso, né? O Salmo 19 diz o quê? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder. Eu era jovem ainda quando, naquela época da Guerra Fria, né? União Soviética de um lado, Estados Unidos e Europa do outro e tal, eu li alguma coisa sobre um jovem russo, soviético, não sei, acho que era da Rússia mesmo, e um dia chegou ao conhecimento da universidade, a direção, de que ele cria na existência de Deus. Mandaram chamar o rapaz. E ele, é verdade que você crê? Ele falou, eu creio. Onde você aprendeu isso? Não tem a Bíblia como hoje. Onde você aprendeu isso? Ele parece que estudava astrofísica ou astronomia. Não confundir com astrologia. Astronomia, a ciência, ele falou, quanto mais eu pesquiso o universo, mais eu creio que Deus existe. É interessante. Isso realmente deixa a minha pobre cabeça parada, que eu não consigo imaginar o universo. Como é que é isso? Não tem começo nem fim? Que espaço é esse? Que negócio é esse de sol que quando abre o olho ilumina tudo, esquenta tudo?
Que negócio é esse que todo dia ele faz o mesmo percurso? Vai dormir e manda a namorada vir, a lua vem, e a lua pega a luz dele e ilumina. O que é isso? Pois então, esse ouviu falar de Deus. Isso não veio por acaso. Isso não é um grande Big Bang. Isso não explodiu e deu nisso. Eu sempre brinco dizendo que foi a única explosão que não destruiu, pelo contrário, construiu. Não é isso. Deus criou todas as coisas. Aliás, já que eu estou falando nisso, me fez lembrar aqui um grande cientista que dizem que ele disse muita coisa, tem coisa que estão dizendo que ele disse que ele não disse. Ele não é um trocadilho, não. Essa história de Darwin não é tanto quanto se diz, não. É verdade, sim, que tem evolução e tal, mas não é tanto como se fala, nem tanto como dizem que ele disse. Mas só estou dizendo isso para dizer o seguinte: está dando complicação lá na Europa que parece que roubaram alguns dos cadernos de Darwin. Não sei em que museu estava. Espero que não seja nenhum brasileiro, mas enfim, roubaram. Vamos mais. A salvação para todos. A outra coisa é, a ideia de propiciação é apresentada fortemente em Romanos 3, 21 e 26. Vamos lá? E depois em 1 João 2. A ideia de propiciação, ou seja, a ideia de se fazer uma oferta pelo pecado, ela é apresentada fortemente nesses textos aí. Vamos lá em Romanos. Cada vez que a gente vai lendo esses textos que a gente lê, a gente vai vendo um outro ângulo. Nós até já lemos esse texto por alguma razão. E agora estamos lendo por essa, a ideia da propiciação. Romanos, capítulo de número 3, no versículo de número 21, está escrito isso que eu vou ler para o irmão. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é obra de Deus a salvação, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça sois salvos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É tudo isso que nós já falamos e conhecemos. Ele nos redimiu. A quem Deus propôs no seu sangue a vida como propiciação, olha a palavra aí, como propiciação, né? Como dádiva, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu fiquei pensando nisso aqui e eu quero depois pesquisar. Ficado impune os pecados anteriormente cometidos. E a primeira coisa que me veio na cabeça, eu vou ver se algum comentarista pensou o que eu pensei. Deus suportou todos os meus pecados até o dia que eu encontrei a Cristo, confessei esses pecados, pedi perdão e Ele me redimiu. Poderia ter consumido os meus pecados. Deus usou de misericórdia comigo. Isso que a palavra diz aí. Na sua tolerância. Aí vem 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, de novo, eu entro com a fé, a obra dele. Onde, pois... Não precisa do restante, não. Aí, onde a vaidade, tal, vale. Essa parte aí, o irmão vai ter ler depois. Então, só para mostrar que a ideia da propiciação é apresentada por Paulo nesse texto. Ele se fez oferta por nós.
O outro texto é 1 João 2, primeira carta. 1 João, capítulo 2, versículo de número 1 e 2. E a palavra vai aparecer aí também. Filhinhos meus, acho interessante esse texto aqui. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabe o que, irmão, que está passando pela minha cabeça aqui? O céu deve ter um movimento intenso todo dia. Preste atenção. Bom, pastor, lógica não serve. Não, a lógica não é fundamento da fé, mas a lógica é útil para fazer o pensamento funcionar. Então vamos lá. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, 2:1, para que não pequeis. Tudo bem. Se, todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Ele se ofereceu. Então, se alguém pecar, aqui para nós, a gente peca todo dia, né? Jesus continua trabalhando a beça, irmão. O tribunal do céu deve estar todo dia funcionando 24 horas por dia, uma hora por Leônio, outra hora por Denise, outra hora por Daniel, outra hora por Sérgio, outra hora por Eloy. É claro que não é nesses termos que o pastor está colocando, mas eu só estou tentando mostrar para o irmão o seguinte: a propiciação, ela fez um efeito imediato de nos salvar e ela continua fazendo efeito no fato de que, se pecarmos, nós temos alguém cuidando, advogando por nós. Detalhe, meu irmão, advogado esse que entra em ação sem que você nem faça um pedido formal. Tem que ir lá no tribunal fazer um processo? Não. Ou então, pelo menos, bater um fio? Não. Ou então, mandar uma mensagem via WhatsApp? Não, 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 não. Até porque ele sabia que eu ia pecar. Então, eu ciente. Ele sabe que ele não vive dizendo para ele, sabia, Leandro, que você ia pecar e ia vir aqui. Mas a cena, em termos humanos, vamos colocar assim, em termos meramente antropológico, e não colocando teológico, em termos antropológicos, na nossa cabeça, é Deus todos os dias lutando, preservando para que nós sejamos santos. Vida de santidade, isso tem me incomodado. Como é que se faz? Esses estudos, não vou dizer que foi coincidência, foi os que Elaine me deu para fazer, né? Primeiro aquele, onde será o céu e tal, depois o outro, as 70 semanas. A palavra santidade, uma palavra que tem me incomodado desses últimos estudos para cá, é a palavra apostasia. E aí, olha, para vocês me ajudarem, ajuda, pastor, vocês sempre me ajudam. Apostasia, dá só no mundo ou dá em crente também? Ah, não, pastor, é só para crente mesmo. Será? Não, pastor, é só para o mundo. Ou, às vezes, nós crentes tentamos ser 50% devotos, 50% apóstatas. Como é que é isso? Resumindo, Deus não quer. Deus quer 100% de mim. Eu te pego todo, Leônidas, eu não te quero. Isso é bom no casamento, né? No dia do casamento, você promete ser fiel? O cidadão diz assim para mim: pastor, prometo ser fiel 99,9. Eu não vou casar esse sujeito. Ele dissesse uma hora. Isso, pastor, vai ser uma vergonha. Vai. Pode ser que a noiva comece a chorar. Pastor, casa assim mesmo. Minha filha.
O risco é mínimo, pastor, 0,01. 0,01 de vírus mata. O que é isso? Deus não é assim. Deus não quer isso. Deus não quer esse percentual. Isso não. Deus não dá o espírito por medida. Isso é claro. Vamos mais. 32, 31, 32. Mas estão aí, logo abaixo. Êxodo 32, 31, 32. Moisés confessa a Deus que o povo cometeu grande pecado. Pede que ele perdoe o pecado do povo e, se não perdoar, risca-me do livro que escreveste. Moisés oferece sua própria vida em favor de seu povo. Ele tem medo que Deus não perdoando mate o povo todo. Vou fazer você um novo povo. Oh, vai dar outro jeito, não quero isso. Esse povo é duro demais. Moisés coloca aí, nesses dois versículos, Êxodo 32, 31 e 32, ou o Senhor, ou perdoa, ou risca o meu nome. Esse risca o nome, mais adiante está escrito isso aí, equivalia a morrer. Mas antes tem um texto de Romanos, já viu? Por que eu coloquei? Porque séculos depois, milênios depois, quase 2000 anos depois, ou mais, vai aparecer um outro judeu, agora é um chamado Paulo, que vai de novo se colocar entre Deus e o povo. Aqui é Moisés, entre Deus e o povo. E agora, isso aí nos dá uma grande lição, hein, irmão? Que não está aí na apostila. Entre Deus e o povo. Romanos 9. Romanos 9. Só um instantinho, aqui. Pronto. Meu vizinho acabou de entrar com o caminhão dele. Vamos lá. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ser rejeitado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Final do livro de Atos é quando Paulo está deixando de pregar os judeus e está indo embora pregar os gentios. O meu povo não quer o nosso Senhor. O meu povo não quer o que Moisés profetizou. E Moisés vai... Pedro fica com os judeus e Paulo vai para os gentios. Isso aí, num outro capítulo de Romanos aí e tal. E agora Paulo dizendo, olha, eu até receberia a maldição de Deus se todo o povo de Israel fosse salvo. Qual é a lição que a gente pode tirar para nós aqui? O Deus Todo-Poderoso, isso lá em Êxodo, e um humano, um homem de Deus chamado Moisés, intercedendo em favor de um povo pecador. Quando chega em Paulo, são 3 tempos. Quando chega em Paulo, o Deus Todo-Poderoso querendo salvar. Romanos é teologia pura. E na terra, um homem de Deus chamado Paulo, dizendo que Deus quer salvar. E o povo pecador. 2000 anos depois estamos nós. O Deus Todo-Poderoso continua querendo salvar. O povo diante de nós continua pecador. E hoje, entre Deus e esse povo pecador no século XXI, está a igreja, ou seja, estamos nós. Nossas atitudes precisam ser nossas atitudes de cristão. Não é do pastor, do presbítero, do diácono, não. De cada cristão é aquele que intercede, aquele que pede pelo outro. Moisés pediu pelo povo, Deus ouviu, Deus não ouviu, não desamparou, mas também não deu tudo que o povo poderia receber. Paulo, mesma situação.
leva o evangelho aos gentios, leva aos judeus, leva aos gentios, intercede pelo povo, E hoje eu e você, meu irmão, intercedendo a Deus pelo povo. É preciso muito amor, muita comunhão com Deus, muita meditação. Há crentes que terão surpresa lá no céu. Eu creio que a mãe do José Tostes, lembra do Tostes? Cantor. Ainda tem vinil do Tostes aqui em casa. Eu creio que a mãe dele, se eu não estou enganado, não ouviu aceitar Cristo na terra. Ele era cantor do mundo. Ela vai ficar, já está feliz, né? Que ele já subiu. A minha tia também. Minha tia orou, minha tia partiu. Desse tipo, partiu agora com 96. E meu tio nunca se decidiu. Trabalhava na igreja, trabalhava para a igreja, qualquer obra fazia, mandava oferta. Eu nunca impediu minha tia de criar meus 4 primos lá. Não, mas no dia que ele aceitou Jesus, minha tia já tinha subido. Por que eu estou dizendo isso do toque do meu tio? Porque para interceder por alguém é preciso muita fé no Senhor, muita paciência, muita perseverança. Mais do que a mãe do Tostes e a minha tia, foi George Miller, que orou 50 anos pela conversão de um amigo dele. E no fim de 50 anos o amigo se converteu. Parece que um dia perguntaram a ele, Deus vai ouvir? Vai, estou orando. 50 anos. O que é isso? É o intercedor, que intercede. O que Jesus está fazendo naquele texto de 2? São 50 anos só não, irmão. Aquele texto foi escrito no 1º século. 1 de João 2, 1 e 2. Já se vão quase 2000 anos do Senhor Jesus como advogado justo diante do Deus justo e todo-poderoso, fazendo por nós. Como eu sempre digo, tem hora que nem a gente aguenta com a gente mesmo, não é verdade? A gente faz coisa que depois fica com vontade de consertar sem poder. Vamos lá. Esse livro que escreveste também é chamado de o livro dos vivos. Dá uma porção de texto, mas deixa eu mostrar só esse aí. Salmo 69, 28. Vai lá. Salmo 69, 28. Esse livro que escreveste no livro dos Salmos, nesse Salmo do rei Davi, está escrito da seguinte maneira: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Esse salmo é um salmo messiânico. Então, se quiser entender melhor, leia depois o salmo todo. Mas eu só quero mostrar aqui que esse livro dos vivos é citado por Davi aqui, como existe esse livro, onde está lá o nome dos filhos de Deus. No parágrafo seguinte aí, Moisés poderia ter evitado todo esse trabalho que ele está tendo se ele tivesse aceitado a proposta de Deus lá em Êxodo 32, 10. A gente não vai lembrar, né? Mas é fácil. Se ele tivesse aceitado isso aí, Êxodo 32, 10, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Mas o versículo da frente, porém, Moisés suplicou, podia, Senhor, isso aí mesmo. Vamos acabar com esse problema, acaba patim para mim. Carregando esse pessoal desde o Egito aqui, a turma não obedece, é um cabeça mais dura que o outro, tu fazes um milagre e daqui a pouco questão de rebeldia de novo. Essa questão de rebeldia, acho que não vai dar para mostrar hoje, mas vai aparecer aí. Não, Senhor, vamos, isso mesmo, vamos acabar com todo mundo. Nada. Senhor, não faça isso. O pessoal do Egito vai dizer que tu tiraste eles lá, matar no deserto, não conseguiste dominá-los. Por isso que eu coloquei aí. Moisés poderia ter evitado esse trabalho todo
que tivesse aceitado a proposta de Deus em Êxodo 32:10. Só para fazer um parênteses aqui, sem defender a tese, sem criticar quem defende a tese, a pena de morte é o meio, segundo uma teoria, mais rápido e mais prático de você acabar com o bandido. É isso mesmo, metralha todo mundo. O cara já fez uma vez, foi preso, ficou lá 10 anos, saiu, fez de novo. Gastar dinheiro com ele? Mata. Moisés disse assim, não, senhor, vamos dar mais uma oportunidade a ele. Vamos dar mais uma oportunidade a ele. Aí vai entrar a ciência, psicólogos, médicos, psiquiatras, mas tem uns que não tem jeito e tal. Mas aí eu esbarro numa outra situação. Eu, pessoal, eu não tenho poder para dar vida a ninguém e entendo que eu também não tenho poder para tirar a vida de ninguém. Então, a questão é, por mais trabalho que nos dê, por mais caro que nos custe, é preciso fazer de tudo para ganhá-lo. Parágrafo da frente. Parece ter havido, nós vamos ver 2 textos aí, naquela época, o hábito de registrar em um livro o nome dos cidadãos de uma cidade ou de um país. Parece. Esse texto de Ezequiel que eu coloquei aí, faz pensar nisso, vê se não dá. Vai lá. Ezequiel 13. Parece que naquela época existia esse hábito. 13:9. O mundo tinha menos gente, né? Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Não será inscrito. Tinha uma relação lá. Ezequiel. Já centenas de anos depois, na frente de Moisés. A mesma ideia, né? Centenas de anos também na frente de Davi. Primeiro Moisés, depois Davi, agora Ezequiel. Então, parece-me que naquela época havia esse hábito. E faz pensar também que tudo isso começou em Números 1. Vai lá. Olha quanta coisa a gente vai descobrindo. Números 1. Parece que tudo começou aí. Não se pode dizer com certeza, mas vê se não dá ideia. Números 1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, levaram 40, hein? No segundo ano, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Então, conta, fizeram uma relação. E essa relação não é daqueles que nasceram ao longo do deserto, não. Tudo bem que nesses 2 anos aí alguém nasceu. Mas faz uma relação dos que saíram de 20 anos para cima. Esses mesmos que nasceram nesses 2 anos não foram incluídos, que era de 20 anos para cima. Então, parece que a ideia de ter um livro, ter um registro, é essa que está aí. Bom, nós hoje não chegamos a ser assim. Mas o CPF não deixa de ser isso, né? Cada um hoje tem um CPF. Você hoje não dá um passo se não tiver CPF. Qualquer dia você vai ter que ter o CPF até para tossir.
CPF, não pode tossir aqui. Claro que eu estou exagerando, mas hoje qualquer coisa que você faça, você tem que ter um CPF. Acho que a gente para por aqui, porque o tempo, Dona Elane, parece que acabou, ou está acabando. Diga lá. 1 hora. Está na hora? Então vamos lá. Eu vou ver se eu faço essa anotação dos talvez e dos nomes, semana que vem, pelo menos citar. Vamos. Ah, tá. Como é que eu vou dar a apostila para vocês pelo fio? Não tem. Mas tem como fazer o compartilhamento da tela. Eu vou ensinar a Denise como é que faz. Aí pode colocar a apostila aqui na tela para a gente acompanhar. Tá bom. Então ensina para ela que ela está mais adiantada que eu. Ó, vai ter que entrar na escolinha, hein? É? Tem que Ela entrar. está muito mais na minha frente. Eu nem comecei. O ruim é que ela fica rindo de mim, está rindo aqui. Vamos terminar. Tem um pedido aqui, hein? Tem muitos pedidos aqui no grupo de oração, mas chegou um aqui agora pelo presbítero. Presbítero Tirso, ele é presbítero, não é, pastor? É. E a Eleude, né? Eles estão com Covid, né? Então estão pedindo oração por eles, né? E os demais pedidos, né? Que a gente está tendo. A Rose Marins, a diaconisa Rose passou uma mensagem para mim agora dizendo que o esposo dela já melhorou. E os demais pedidos dos enfermos da nossa igreja, a irmã a Solange, a irmã da Sônia Val, a Andréia, a irmã da Simone, para que Deus esteja abençoando, nas suas, tendo misericórdia, né? Nas suas enfermidades. Tem algum anúncio para fazer, pastor? Alguma lembrança? Tenho. É o seguinte, só para a gente se situar, pelo menos eu e o Jurandir, de vez em quando a gente fica perdido, a próxima terça-feira, só para a gente se situar, já é o mês de dezembro. Verdade. O ano acabou. E depois que passar o domingo que vem, no outro domingo, se Deus permitir, eu quero agradecer a Deus por 39 anos de bênção na minha vida. E aí você completa o anúncio. Dia 6 de dezembro, às 15 horas, estaremos aqui na nossa sala, num culto de gratidão a Deus pelos 39 anos de pastorado. Pastor Vanderly Lima Carreiro estará conosco para ministrar a mensagem do Senhor. Amém. É isso. Sim, também lembrando, alguns irmãos que estavam levando dízimo na igreja que não estão podendo, liga para a gente, ou liga para mim, ou liga para o presbítero Sérgio, que de algum jeito nós vamos dar. Tá. Tem irmãos, às vezes, eu não pude depositar, não sei transferir, meu dízimo está aqui, guarda, que depois a gente vai dar um jeito de pegar. Orem por isso, mas eu não quero que os irmãos orem pura e simplesmente, Senhor, ajude-nos a ser fiéis, não. Vamos começar agradecendo, porque Deus tem sido fiel. Nós temos dado conta de todos os nossos compromissos. Deus tem nos abençoado. O presbítero Sérgio pode falar isso melhor que eu, ele é o tesoureiro, mas Deus tem nos abençoado. E vamos ser fiéis, que ele vai fazer ainda mais. Na próxima quinta-feira estaremos aqui também na nossa sala para o estudo de vida cristã do mês de novembro. Nossa irmã Vera Delboni, a irmã carnal da nossa irmã Mirtes, estará aqui conosco na sala para ministrar esse estudo para nós. As pessoas avisarem muito que está sendo assim. O Abraão foi na igreja hoje. O Denis está lembrando aqui, para a gente poder avisar os irmãos que não estão no grupo, quem encontrar fala. Hoje, por exemplo, o Abraão foi lá na igreja. E eu acho que eu tentei ligar para ele, mas não consegui. Tá bom. Entendeu? Vou ver se eu ligo de novo amanhã para ele. Um ligando para o outro ajuda. Tá.
Deus abençoe a todos. Amém. Diaconisa Nelma, ora para nós terminarmos nossa reunião dessa noite. Oremos. Pai, na tua presença, colocamos mais uma vez, queremos te dar graça, Deus de amor, por este dia, ó Deus, pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias, tenham nos alcançado a cada momento, Senhor Deus. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te louvamos por esse estudo que tivemos agora neste momento, ó Deus. Assim como tu usaste teu servo para o coração do pastor Leônio, tu falaste para cada coração que está, ó Deus, ouvindo esta palavra, que possa ser alcançada por ti. Nós te louvamos, Deus, pelo teu grande amor, pelo privilégio de sermos teus filhos, ó Deus, sermos alcançados por ti. Muito obrigado, ó Deus, por este momento, por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de falarmos contigo, meditarmos na tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, não podemos estar lá no templo, mas tu tens estado conosco, tem falado aos nossos corações. Muito obrigada pela vida da tua serva Elane, Deus tem conduzido esses trabalhos, Senhor Deus. Continua orientando, usando para a tua honra e para a tua glória. Nos dê uma noite agraciada por ti, dirige as nossas vidas, Senhor Deus. Seja, ó Deus, esse pedido, ó Deus, de tantos enfermos que Deus tem colocado diante de nós, ó Deus, seja alcançando cada um deles. Te louvamos aqueles que passaram por cirurgia, se encontram melhor, por aqueles que estavam internados, agora se encontram em casa. Deus, tem misericórdia, Deus, desse povo. Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia das autoridades que governam o nosso país. Continua nos sustentando, nos fortalecendo a cada dia. Ó Deus, nós possamos buscar a tua direção, a tua presença, para que possamos viver de acordo com o teu querer, de acordo com o teu propósito. Seja conosco, ó Pai, dirija nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nós choramos assim no nome gracioso de Jesus. Amém. Amém.